Olá, amados, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a pastora Silvânia. E eu gostaria de deixar com vocês um texto da palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Mateus 26, versículo 41. Aqui o Senhor nos exorta, nos desperta a nós sermos vigilantes, a nós estarmos vigiando, estarmos orando e em vigilância. Eu creio que a oração seja algo que já faz parte da sua vida, que todos nós temos vários motivos para orar, sejam orações de petições, sejam orações de louvor, de agradecimento. Todos nós, eu creio, têm o hábito de orar, mas a questão da vigilância, esse texto diz que nós não só devemos orar, mas orar e vigiar. Há um texto da palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 3 diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala do dia mau. Nesse texto aqui que eu li de Efésios capítulo 6, ele nos ordena a nós estarmos nos revestindo da armadura de Deus, ou seja, tomando um equipamento, uma armadura que é a proteção. Por quê? Porque existe o dia mau, existe o dia da tentação, existe o dia onde o diabo ele arma uma cilada contra as nossas vidas, na tentativa de nos destruir, de nos paralisar, na investida de nos levar à queda, ao erro, ao pecado, a nos distanciarmos do propósito de Deus, dos planos de Deus em nossas vidas. É por isso que a palavra nos diz: vigie, preste atenção, fique ligado, fique ligada. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, minha irmã, que nós precisamos estar ligados. Por quê? Porque o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, vive procurando uma oportunidade, uma chance, uma brecha para tentar nos atingir, tentar nos destruir, tentar nos levar para o mundo, para a perdição. E o que me veio ao coração hoje para compartilhar com vocês é que nós precisamos vigiar para não estarmos entrando no território do inimigo. Irmãos, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que foi que Deus trouxe ao meu coração em relação ao campo do inimigo. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmos 1, Eu creio que é um salmo bastante conhecido por todos vocês, que ele fala que nós não devemos andar na roda dos escarnecedores. Você já leu essa passagem? Eu acredito que sim. Se você não leu, leia o Salmo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja,
Bem-aventurado é aquele que não faz isso. É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui me faz pensar a respeito do que eu disse para vocês anteriormente, o campo do inimigo. Quando a gente senta na roda dos escarnecedores, nós estamos no campo do inimigo, porque nós estamos ali no meio de uma conversa, onde pessoas estão escarnecendo, onde pessoas estão negando, onde as pessoas estão falando mal, criticando umas às outras. E se a gente não vigiar, a gente se envolve em fofoca, se envolve em calúnia, se envolve em conversas, onde não glorifica o nome do Senhor. Então eu creio que você já está entendendo o que é campo do inimigo, sim ou não? Está entendendo? Então, vamos dizer que você vai passando em direção à sua casa, um exemplo. E aí a sua vizinha lhe chama, vem cá Maria, vem cá fulana, vem cá fulano. E ali começa a conversar. E aquela vizinha, né, que não tem o temor do Senhor, ela começa a falar da rua inteira, a falar mal de todo mundo, contar as histórias, as fofocas. Então você percebe que ali é o quê? É uma irmã, é uma pessoa, melhor dizendo, uma vizinha fofoqueira, que gosta de conversa, que se envolve em confusão. Se você permanece ali, ainda que seja só ouvindo, né? Ainda que seja só ouvindo, você estará se permitindo estar no campo do inimigo. Porque certamente aquela sua atitude de estar ali ouvindo com ela pode, com certeza será uma brecha para o inimigo inventar uma conversa a seu respeito, uma fofoca, lhe colocar no meio de uma confusão. Então, quando a palavra do Senhor diz, ore e vigie, é nessas coisas, irmão. Nós precisamos vigiar, né? Vigiar. E eu tenho certeza que Deus não ia colocar essa palavra no meu coração se não fosse para abençoar vidas, inclusive a sua, porque está abençoando a minha vida nesse momento. Então, algo que Deus me falou muito claro foi o campo do inimigo através das redes sociais, através dos meios de comunicação que hoje está aí aberto para todo mundo, a internet. Cuidado, se você está entrando no meio, né, no campo do inimigo. Há pessoas que vivem em salas de bate-papo. E em salas de bate-papo com pessoas que não são cristãs, que não têm o temor do Senhor. E com certeza, você se envolve com a conversa. Você pode ser seduzido, seduzida. Você pode ser levada à queda, cair na tentação. Então hoje, o Senhor está me trazendo aqui para te dar essa palavra. Vigia, minha irmã. Vigia, meu irmão. Cuidado, esse site que você tem visitado. Cuidado, esses meios de comunicação que você tem usado. Nós podemos usar para o louvor da glória de Deus. Nós podemos usar da melhor forma possível. Mas se você entra no campo do inimigo e permanece no campo do inimigo, com certeza você está sujeito a cair, a ceder à tentação. E a palavra do Senhor diz que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos suportar o dia mau e não cair nas ciladas do inimigo. Amém? Glória a Deus por isso. Então o Espírito Santo de Deus te alerta no dia de hoje, para nós estarmos sendo vigilantes, para nós estarmos orando, para nós estarmos, em alerta, vigiando, revestidos da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter te abençoado através desta palavra. Uma outra coisa que Deus me mostra é que nós podemos sim ir no campo do inimigo de duas maneiras. Uma é ir no campo do inimigo através da oração, na batalha espiritual, na oração. E segundo, no campo do inimigo, quando a gente está evangelizando, a gente está entrando no campo do inimigo para resgatar a vida, tirar pessoas que estão nas trevas e trazê-la para a luz. Quando você vai no campo do inimigo para passear, para ficar com a cara para cima, com certeza você vai cair, você vai ceder à tentação, você vai entrar no laço, você vai ser seduzido. Então vigie,
Em nome de Jesus. Depois não diga que você não foi avisado, que você não foi avisada. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.